Muito boa tarde, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bem-vindos ao canal Fratelli. Um salve para os novos inscritos. E bora que bora. Não custa nada. Lembre-se, curte aí o vídeo, compartilha aí. Por que não hypar também o vídeo, né? Por mais que a gente seja do canal anão. Faça isso aí que vai ajudar a gente bagarai, né? Muito boa tarde, João. Tudo bem? Boa tarde, senhores, senhoras, tudo bem? É isso aí, vamos lá então, né? Bom, estamos fazendo pós-jogo do pós, né? É meio incomum fazer pós do pós, mas vamos fazer. A parte boa é que a gente vê as repercussões gerais aí do que anda acontecendo na mídia esportiva em geral, né? Então, esse vai ser nosso feeling de hoje aí. É claro, gente, é claro que é importante salientar aqui que a gente queria fazer alguns reacts primeiro, né? De alguns corintianos aí, né? Então, começando com o nosso querido Hugão, corintiano, né? Hugão aí, que tá sempre em voga aí entre os palmeirenses, né? E etc. Vamos ver o react dele aqui, gente. Final de jogo no Alexandrinas Parque, conta comigo! Parmeira 1, Parmeira 2, Parmeira 3, Ceará 0. E o Miri Berinjelo! Você é um tarado de 18 anos, tarado! Piá tarado, tarado! É um tarado, você viu o que esse menino fez essa noite no Alexandrinas Parque? O estádio do Pacto! Sofreu o pênalti, bateu o pênalti, perdeu o pênalti, fez o gol no rebote do pênalti. E depois, logo na saída do Ceará, o Palmeiras já rouba a bola. Bota pra quem? Pro Miri Berinjela que tá lá assim, ó. Quero mais, quero mais, quero mais. Bota pra ele, bota pro homem, o homem pega. Dá um drible. Sai de driblinha na rua, dá driblinha, deu a driblinha, velho. Deu essa mangada, velho. A berinjelada, ó. Ó, ó, ó. 3, aí foi o 2, né? Foi o 2, porque tem o Periquitão, fez o 3. 3-0 pros porcos, agora vai encher o saco nas oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, irmão, tem que rezar para não pegar esses caras. Tem que fugir desses caras. O time não perde. Eles não perdem pra ninguém. Time lazarento, esse time do Parmeira, velho. Nossa, o tarado do Mini Berinjela. Meu Deus do céu, cara. Ainda bem que vai embora. Ainda bem que vai embora. Final de... É isso aí, né? O Gão sempre nos proporcionando puro entretenimento, né? Mas falando brevemente do jogo aí, teve o Palmeiras, como sempre, jogou com o regulamento debaixo do braço, no sentido de não se esforçar muito, né? E colecionando mais uma vitória nessa série invicta aí. E, cara, aquela coisa, o Palmeiras, como sempre, né? Eficiente, poupando esforços, né? Visando essa temporada aí longa. E com a genialidade, é claro, do Estevão, né? Assim, no primeiro tempo, o Palmeiras veio, que nem você disse aí, com o regulamento debaixo do braço, um jogo meio sonolento, mas muito também pela postura do Ceará, né? Porque o Ceará, apesar de precisar do resultado, não mostrou muito no primeiro tempo, não. Mais marcou do que tentou jogar. Tava ali jogando por uma bola, né? Aí, segundo tempo ali, acredito que tenha cansado um pouco. O Palmeiras atropelou, né? Acelerou, como sempre faz, né? Sim, sim. E o pênalti, o que você achou? Eu achei que foi pênalti. Eu achei que o zagueiro perdeu o espaço para o Estevão e calçou embaixo. Não tem muito o que Sim. falar. No início eu achei que ele não fosse dar, mas depois que o VAR chamou e voltou ali no replay ali, eu vi que tinha o calço embaixo. Então, é o pênalti que eles dão mesmo, né? Não tem como, né? O Estevão tomou o espaço, foi disputa por espaço ali e ele teve que calçar e fazer a falta. Acho que de maneira infantil até, porque o goleiro já vinha cercando para abafar o Estevão, né? Então acho que ele não faria muita coisa ali, né? Até porque já estava um pouco desequilibrado. Mas acredito que foi pênalti sim. Falando mais um pouco em relação ao segundo tempo, é o de sempre, né? O que a gente está cansado às vezes de falar aqui nos nossos vídeos, que é o elenco forte do Palmeiras, né? É a mentalidade forte que o Palmeiras tem e a formação, né? As formações que o Abel monta para o time. Né? O Palmeiras tem várias formas de jogar hoje. Eu te falo, é o melhor Palmeiras aí de toda a era Abel. Eu Sim. até comparava, quando começou a jogar, eu comparava com aquele Palmeiras de 22, mas eu acredito que é mais forte, é um pouco mais forte do que aquele Palmeiras de 22, que tem muito mais opções, né, do que aquele time. Você vê, o Evangelista jogou muito bem ontem,
Achei um bom jogo do Evangelista. E aí depois entrou, né? O Richard Wilson, para mim, é titular absoluto ali. Aí colocou o Palmeiras ainda mais nos trilhos, né? E só foi arrematar aí com o segundo gol do Estevão e o gol do Flaco Lopes. Sim, sim. E aí no final da partida o Estevão se emocionou, né? Porque ele sabe que tá chegando o fim, o ciclo dele aqui no Palmeiras. E finalmente vai poder estrear pelo Chelsea, pós-Mundial de Clubes. Há alguns, né? Há um burburinho aí, é claro, né? De quem não, digamos, não aprecia esse momento do Palmeiras e que eles falam que Estevão Dependência vai ficar uma lacuna, né? Um buraco ali. Eu não acho, tá? Fique bem claro que eu acho que posso até falar pelo Alan, a gente não acha que é bem assim. O Palmeiras tem um elenco recheado, o Castanheira na coletiva, né, que ele deu, ele enfatiza isso e a gente confia bastante nisso também, porque sinais claros de um time bem treinado e que no papel é sim o melhor Palmeiras dos últimos 5 anos, né? A gente tá esquecendo aqui que o Paulinho, na verdade, ele não estreou, né? É verdade. O Estevão ele faria falta para qualquer time hoje, talvez, no mundo. Ele bem, ele chegando mais, ele faria falta para qualquer time hoje, principalmente aqui no país. Lógico, vai fazer falta para o Palmeiras, mas não é uma perda assim que você diz, nossa, acabou o time. Jamais. Né? Tem o Paulinho, eu acredito que o Paulinho vá talvez entrar até no lugar dele ali em alguns momentos. E eu tenho muita esperança no Paulinho, inclusive. Enfim, é uma pena, né? Ele vem se despedindo, não sei quantos jogos aí, contando a primeira fase do Mundial, talvez 6 jogos aí ainda, se a gente não passar de fase. Acho seria, que né? 6 jogos. No mínimo, né? Uhum. No mínimo, né? 6 jogos. Mas é uma grande perda, né? Sem dúvida. É um menino que é totalmente acima da média. Eu acredito que daqui a 3, 4 anos aí ele e o Lamine Yamal lá do Barcelona vão estar aí disputando bola de ouro. Tá? Eu não tenho muita dúvida disso não, viu? Uhum. Se ele se manter nos trilhos, né? Mentalmente falando, parece ser um moleque bastante responsável. Eu acho que é possível sim, né? Não destoar completamente aí, né? E virar um ex-jogador em atividade como o nosso Neymar. Exatamente. Então, mas eu acredito que ele tenha mais mental. Parece que ele tem a cabeça mais no lugar, né? Não é tão deslumbrado, né? Porque a gente sabe que dos deslumbrados que a gente teve entre as crias da academia, né? A gente sabe que poucos se sobressaíram ali mentalmente, né? Só o Danilo que manteve um nível ali mental e desportivo, né? Então a gente espera realmente que o Estevão ele mantenha isso aí e consiga trazer frutos até mesmo para a seleção brasileira, né? Mais uma reação rápida ao nosso Marcão Raiz, né? Sempre presente aí no meio palmeirense também. Vamos dar uma olhada. Fim de jogo no Allianz Parque, 3-0 pro Palmeiras com show do Estevão. Show de bater palma, de aplaudir de pé. O que esse moleque fez hoje e vem fazendo ao longo do tempo que ele tá no profissional do Palmeiras é piada. É piada. Inúmeras vezes quem classifica, quem salva o Palmeiras é o Estevão. E hoje não foi diferente. Tem personalidade, vai pra cima, joga a bola, tem atitude e o Palmeiras joga o fino da bola. Viu, Dorival? Ai, vou fazer arroz com feijão. Meu ovo! Põe meu ovo nesse arroz e feijão! Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, é difícil jogar bola, é difícil agredir o adversário, é difícil ir pra cima, ter coragem, atitude, não ficar aqui igual um covarde enfiado com o rabo no meio das pernas. Olha a diferença do jogo de ontem do Corinthians na Neoquímica Arena pro jogo de hoje do Palmeiras no Allianz Parque. É impressionante, é gritante, é gritante. O jogo do Corinthians ontem botou 90% da população do Brasil pra dormir. É sonífero assistir o Corinthians jogar bola. Você vai assistir o time do Palmeiras, tem o Estevão, tem jogada ensaiada, tem personalidade dos jogadores, tem um técnico na beira do campo que cobra os caras pra ganhar, pra continuar fazendo gol. Aquele narigudo daquele Flaco Lopes entra e faz gol, sabe? É impressionante a diferença. Não é da noite pro dia que acontece isso, mas alguma hora alguém tem que ligar o start. Pelo amor, cara, é muita diferença, é gritante. O Palmeiras vence 3-0 o Ceará, no agregado 4-0, passa com facilidade e vai dar trabalho na Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileiro. Tá escrito isso em 2025. Eu só não sei se eu vou estar vivo até lá. Fim de... Vai sim, você estará vivo até lá, Marcão. Para a nossa felicidade e entretenimento puro, né? Ok, o próximo vídeo aqui, aí um tom um pouco mais sério, né? Que a gente resolveu trazer. O Castanheira e sua coletiva de imprensa aqui,
mais especificamente num ponto em que uma pergunta feita pela Patrícia Uritico, crédito totais a ela, inclusive, ela tem canal aqui no YouTube, a Patrícia, faz uma análise mais com seriedade, mais técnica sobre o Palmeiras e sobre o futebol em geral, e não fica repetindo bordão sem parar de Pardabel, enfim, mais essas coisas aí que os amendoins vivem dizendo aí, às vezes até vivendo um personagem, né, em si mesmo, sei lá, eu sou totalmente contra. Então ela trouxe aqui, ela mesma fez a pergunta, aliás, na coletiva de imprensa pro Castanheira, vamos dar uma olhada. Oi, Castanheira, boa noite. Patrícia Urico aqui pro canal Paulo Massini. A gente sabe que o Palmeiras vive um momento maravilhoso, só que faz parte dessa caminhada, as derrotas e as frustrações, isso faz parte. Mas o diferencial que eu tenho visto é que o Palmeiras, ele sempre encara de frente todos os seus desconfortos e os seus incômodos, sobretudo no campo. E eu acho que é isso que faz uma equipe resiliente, né, tanto dentro e fora de campo. E por isso eu te pergunto, o quão essencial e o quão importante são esses 5 pilares de um clube enquanto presidência, diretoria, elenco, comissão e torcida estarem juntos, unidos, para que essa caminhada não fique mais fácil, mas que ela fique pelo menos mais leve porque é compartilhada. Obrigada. É fundamental. É fundamental. Quando há harmonia em todos os aspectos que você referiu, logicamente é muito mais fácil de se trabalhar. E deixe-me enaltecer aqui a nossa torcida, porque hoje, a meio da semana, foram 38 ou 39 mil pessoas. E nós sentimos essa energia, nós precisamos dessa energia da nossa torcida. Nem sempre as coisas nos vão correr bem, porque às vezes estamos em dias menos inspirados. É normal, mesmo nós na nossa vida, às vezes há dias que não estamos tão... Mas que o apoio deles esteja sempre presente, porque que não tenham dúvida que esta equipa vai lutar sempre em todos os jogos para sair com a vitória. Professor Castanheira aqui. Mas esse vídeo aí, né, que eu resolvi trazer sobre a mentalidade do Castanheira, que é um pilar da comissão técnica aí do Palmeiras, né, e como você vê como que é as coisas, né, que eu falo que quando a torcida ganha jogo, isso é real. Eu acho que até a Leila, percebendo isso, resolveu tomar algumas providências em relação ao preço do ingresso, né, para que a gente possa ter aí, né, a personificação do que a gente, enquanto palmeirense, chama de todos somos um, né, porque é isso, é diretoria, é time, é comissão técnica e é torcida, sim. Sem a torcida, nenhum time consegue êxito, pessoal, em longo prazo, principalmente naquilo que se propõe a fazer, né. Então, muito bem apontada pelo Castanha aí, essa pergunta ótima feita pela Patrícia, algo que a gente vem falando há algum tempo, que em algum momento, no começo do ano, se perdeu, né? Que a gente acabou cobrando aqui, inclusive isso, né? E que bom que as coisas estão estão andando, né? Desse modo. E a própria Leila resolveu tomar alguma providência em relação a isso aí, né? Basicamente é isso. Bom, esse foi do Castanheira. Agora um outro react. Agora a gente vai dar uma mudada de significativo aí sobre o que vai ser tratado. A gente vê o Neto, nosso querido Neto, de costas, apontando aí pros 14 fucking títulos do Palmeiras, né, nos últimos 10 anos. Porque eu quero pegar carona nesse assunto e ir direto para o que o Rogério Ceni falou na coletiva do Bahia. Se não me engano, foi ontem, eu não me lembro agora que dia foi o jogo do Bahia, né? Vamos dar uma reagida ao Neto aqui e ver o que ele tem a dizer. Esse vídeo foi postado há 6 dias atrás, mas é claro, envelheceu como vinho também. Aqui pra cá é outro campeonato. Daqui, ó, onde eu tô. Daqui pra cá é outro campeonato. São outros dirigentes. É outro tipo de visão. É outra mentalidade. É outra administração. É outra visão de como o futebol tem que ser exercido por pessoas. O Flamengo é muito grande, irmão. O Flamengo hoje é o maior clube do futebol. Entre os maiores clubes do mundo é o Flamengo. Não tem pra ninguém. Vai fazer 7 anos que os caras estão nadando de braçada. Nadando de braçada e fazendo um monte de caca. Um monte de treinador que é mandado embora, pagando treinadores e pagando um monte de gente. 2 Libertadores. Uma Recopa Sul-Americana, que é uma azeitoninha no pastel. 2 brasileiros. 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas e 6 Cariocas. Isso aqui é fenômeno, meu irmão. O flamenguista tem que abaixar a cabeça quando o time vai mal em determinados jogos. Você tem mais humildade. Porque o 16 times... Isso aqui é clube grande. Isso aqui é administração de quem não rouba, de quem não é ladrão, de quem não é vagabundo, de quem... Inclusive, eu acho que essa foi uma direta ao senhor Augusto Melo, né? Que vem acontecendo recentes escândalos aí em relação ao Corinthians, né? Com certeza. Pensa no torcedor
e de quem administra bem o dinheiro. Esse aqui, pra mim, é o concurso. Pra mim também é melhor. Os títulos são melhores. Muito melhores. É clássico brasileiro. Aí. Só Particularmente, eu acho que tá ligeiramente em questão em relação de conquistas ao Flamengo, certo? Ou estou errado? 4 brasileiros é muita coisa, né? Perto de 2. Faz diferença, é o dobro, né? Nesse É o período dobro, aí, né? É o dobro. Por mais que tenha 3 Copas do Brasil. Supercopas, desculpa. Supercopas é, como o Neto falou, né? É azeitona no pastel. que é muito melhor. Se você colocar ali, é diferença do Palmeiras para com o... É o concurso. E vou falar, no mundo só tem um time que eu acredito que seja maior que o Palmeiras hoje, que é o Real Madrid. Mesmo não tendo ganho a Liga dos Campeões. Ninguém mais. Manchester City é de dono. PSG. PSG é de dono. Ó, a perninha do Souza ali, ó, ficando rápido, ó. Ó. Você viu a perninha do Souza assim, ó? Souza tá bravo, tá bravo. Tá bravo, tá bravo. Liverpool é time pequeno. Time pequeno, irmão. Você fala do Liverpool aí, é time pequeno. Barcelona ganhou agora a Liga, mas tá quebrado faz um tempão. E tem um time que eu não sei se vai aguentar. O Palmeiras hoje é o segundo melhor time do mundo. Em termos de título, administração, de estádio, de presidenta, de tudo que está acontecendo. É só ver aqui. Voltando um pouquinho aqui só, né, no quadro que o Neto fez aqui, e você vê, né, cara, o Grêmio, olha a situação do Grêmio hoje, né? Os 10 últimos anos aí que eles conquistaram títulos, mas depois que se estabeleceu no cenário, né, o que a gente vai chamar a seguir, né, e o Rogério Ceni vai falar sobre isso também, de espanholização, aí acabou, né, os clubes não procuraram mais se reinventar, né, e assim foi. Quem furou um pouquinho por um período de tempo foi o Atlético, né, que corre sempre por fora aí, né. Agora, eu não sei você lá, mas eu discordo do Neto, ele exagera nas coisas, né. Não é também o segundo melhor clube do mundo, pelo amor de Deus, gente, né? A gente não sei... Pode falar. Ele falou que o Liverpool é pequeno. Acho, pelo amor de Deus. Tá maluco. Absurdo. Mas deixa eu ir nessa linha aí, só para mim mencionar uma questão aqui. Esse momento de Palmeiras e Flamengo, a gente até às vezes comenta em off, né, Luan? Que isso aí, o que acontece? O Palmeiras e o Flamengo, eles aceitaram há 12, 13 anos atrás a passar pelas dores da mudança, passar pelos efeitos da mudança, né? Que foi o quê? Há 12, 13 anos atrás, tinham times ruins, times que não chegavam para disputar quase nada, eram investimentos bem mais, vamos dizer assim, humildes. Simplórios, né? Humildes. Tem investido hoje, Então, quer dizer, o Palmeiras e o Flamengo, nesse período de tempo, de 12, 13 anos atrás, sofreram demais, aceitaram passar por essa questão de reestruturação. Isso não só em termos de contratação, isso em termos do futebol mesmo, de base, de estrutura de CT, de tudo. De tudo que se envolve ali o futebol de um grande clube. E estão colhendo os frutos. Depois de 2, 3 anos, 2015, 2016 para cá, eles vêm colhendo os frutos, né? E essa situação dessas dores que eu estou falando para você, tem times aí, todos os outros times não querem passar. Todos os outros times não estão dispostos a passar pelo que o Palmeiras passou. Claro que a gente tem que aqui mencionar o Paulo Nobre, que teve um papel importantíssimo no caso do Palmeiras, colocou dinheiro do próprio bolso, né? Além de ter sido um presidente excepcional, né? E o Palmeiras teve depois também o Gagliotti também, presidente palmeirense, preocupado em administrar e preocupado em ter o time, né, nos trilhos, né, sem fazer loucura, sem gastar mais do que arrecadava, fazendo bons times. E depois veio a Leila, que eu não tenho o que falar da Leila também até agora. A Leila, assim, um pouco mais vaidosa entre os dois, eu diria bem mais vaidosa, na verdade, né? Gosta um pouco mais de se aparecer, só que a Leila tem formado bons times, a Leila tem feito o Palmeiras cada vez mais forte, isso é fato. Né, isso não tem como questionar ela aqui, apesar de algumas atitudes aí questionáveis, só que vem mudando agora, principalmente nessa questão de preço de ingresso, que a gente falou que é muito importante ter a torcida, né, um pouco mais junto com o Palmeiras, principalmente nesse momento decisivo. Mas é isso, essa discrepância de Palmeiras e Flamengo é por questão dos outros times, os rivais, não quererem
passar por essas dificuldades, né, para num futuro ou mais próximo ou distante conseguirem aí, né, atingir pelo menos perto do patamar do Palmeiras, né, e do Flamengo, ou até iguais, né, que é o caso do São Paulo, por exemplo, e do Corinthians, que são dois times, né, gigantes, né. Só que o Corinthians aí, a gente vê, né, o Corinthians página policial todo dia de manhã. Então é complicado, né? Como que você faz? Como que fica administrativamente um time desse? Beira o Aí, amadorismo, né? Sim. Beira o A gente vê amadorismo, o Santos. A gente vê o Santos, por exemplo, que eu quero até falar uma coisa que eu estava até pensando antes em falar no vídeo aqui, que a questão do Neymar, por exemplo. Poxa vida, o Santos tem dificuldade aí há tantos anos. Né? Olha o que o Neymar está recebendo. Será que não poderia ter pegado esse dinheiro e investido em 3, 4 jogadores, principalmente para a defesa, jogadores de maior qualidade, jogadores que dariam uma segurança maior para o Santos aí no segmento da temporada? E é um time que provavelmente vai cair de novo. Muito provável, porque não tem essa consciência de ser seguro administrativamente, né? Só que é aquela questão de jogar para a torcida, de contratar aí jogador aposentado, como é o caso do Lucas e do Oscar do São Paulo. Um pouco menos do que o Neymar. Mas o que nós comentamos, Luan? Quando eles chegaram, lembra? Lembro, claro que eu lembro. Você lembra? Não o é Neymar, o que a gente... eu comentei do Neymar pra você faz 1 mês, 2 meses, né? Exatamente. Do Oscar e do Lucas a gente falou também. Não é o que a gente queria. A gente não torce para que atleta machuque, jamais. Só que eu falei aqui, o que vai acontecer? A temporada brasileira ela é muito grande, ela é muito extensa. Então você precisa de jogadores, fisicamente principalmente, fortes, não só tecnicamente. E o Lucas, no caso do São Paulo, o Lucas e o Oscar, eu cantei a bola. Eu falei, eles vão jogar alguns jogos, vão ficar fora vários jogos, vão prejudicar o São Paulo, né? É um dinheiro de salário, principalmente, que o São Paulo talvez poderia contratar aí até 5, 6 jogadores aí de qualidade aí razoável para boa, para fazer um time competitivo, para de repente conseguir ganhar um campeonato aí no meio de 3, 4 campeonatos que a gente tem, uma Copa do Brasil, por exemplo, enfim. Mas não é o que foi feito, né? Mais uma vez no amadorismo. E aí vai sobrando, né? Palmeiras e Flamengo vão sobrando cada vez mais. Enquanto eles não entenderem isso, vai continuar essa espanholização do futebol brasileiro, obviamente. Passando pelo Neymar, muitas pessoas criticaram a Leila na época, né? Que ela falou que não, a gente não quer jogador no departamento médico, né? Ela tinha razão, gente. Tinha razão, entendeu? É uma forma de ver o futebol que nós, torcedores, eu não falo só pelos palmeirenses, a gente tem que estar ligado, cara. E basicamente é isso sim, é jogar pra torcida, né? Vide aí, né? Tudo bem que o Memphis, né? O Memphis Depay ele tem uma condição física melhor, né? Que os jogadores citados pelo Alan. Mas também foi jogar pra torcida também, entendeu? A gente sabe que hoje em dia, gente, o individual ele não ganha competição mais, levando em conta a realidade do calendário brasileiro. O que ganha sempre vai ser elenco. Sempre vai ser elenco. Pode acontecer, claro, de beliscar uma copinha aqui e colar. Isso pode acontecer. O Atlético Mineiro furou a bolha do Palmeiras e do Flamengo. O São Paulo, por um breve período de tempo na Copa do Brasil, também fez isso. Mas em longo prazo isso não ocorre, tá? A longo prazo isso não ocorre. A longo prazo a gente consegue ver nesse quadro que o Neto estava fazendo aqui, assim, escancarado nas nossas caras, né? Então, assim, é uma maneira de ver o futebol baseado na realidade de cada país e cada cultura. E, sobretudo, tentar priorizar o coletivo em detrimento do individual, cara. Porque senão você não colhe resultado. Não adianta. Né? Eu tenho até pena, vou confessar uma coisa pra você, rival e tudo. Eu tenho até pena, cara, do Santos. Sinceramente. Sabe? E essa falta de postura de profissionalismo, né? De um ex-jogador em atividade, conforme a gente falou, que é do Neymar, de estar na Kings League. E aí o time lá, né? Cifufu, perdeu. Inclusive perdeu ontem na Copa do Brasil, foi desclassificado junto com o Grêmio. E coincidências ou não, ambos estão mal no Brasileiro também. É assintomático de quem vai cair de novo, gente. É assintomático. Agora, pode continuar, desculpa. Não, pode terminar. Eu peço desculpa. Não, eu já tinha concluído. Pode ir lá. E mais uma questão que assim eu fico com pena, porque eu respeito muito o Santos. Respeito demais. O Santos é gigante, o Santos. E o que acontece? A figura do jogador, ela tá maior do que a instituição. Tá. Ela tá maior do que a Muito bem instituição. apontado. Eu vou fazer. Quando o Neto
quando o Neto aponta o Palmeiras e fala que o Palmeiras é o segundo maior time do mundo, né, eu quero só falar uma coisa para vocês aqui. A Leila falou que ela não contrataria jogador aposentado, né, jogador para ficar em departamento médico, que é no caso o Neymar. Eu vou fazer aqui só um paralelo. Digamos que o Gabriel Jesus se perca na carreira e passe a não conseguir jogar nem 20 jogos por ano, e de repente ninguém queira mais ele lá na Europa. Vocês acham que o Palmeiras, com a mentalidade, com a grandeza que o Palmeiras tem hoje, o profissionalismo, o Palmeiras vai repatriar o Gabriel Jesus? Vocês nunca vão ver isso. Então o Neto não está muito errado. Hoje ninguém é maior que o Palmeiras. Olha o Dudu. Tchau, meu amigo. Obrigado. Você não serve. Tchau. Então, os rivais, ao invés de às vezes ficar falando, né, a gente escuta muita gente falando groselha, né, aquele papo de Crefisa acabou, né? Agora não falam mais, né? Porque caiu por terra. Mas enfim, eles precisam se espelhar no Palmeiras, realmente de ter esse orgulho, né? E a instituição maior do que qualquer atleta. Palmeiras não é jogador, não é departamento médico, né? E, enfim, para jogador ficar encostado aqui. Agora, o que a gente vê nos rivais, né, tirando um pouco o Corinthians, no caso do Depay, como o Luan mencionou aí, porque o Depay entrega ainda. O Depay ele foi caro, eu acho um absurdo os termos do contrato dele, eu acho um absurdo, quero deixar claro aqui. Só que ele entrega, pelo menos, né? Agora, os outros citados aí é um absurdo, né? Os caras são maiores do que a instituição, e não adianta falar que não é assim, que é desse jeito. Por isso é que o Palmeiras e o Flamengo, né, principalmente o Palmeiras, vem nadando de braçada aí. Aqui em São Paulo, a gente, diferentemente um pouco do Rio hoje, que lá, né, tem o Botafogo ainda que está batendo um pouco de frente com o Flamengo, o próprio Fluminense, né, mais recentemente em 23, aqui a gente não tem rival. Infelizmente, a gente tem que falar isso aí. Né? O Corinthians teve que fazer uma guerra na arena para poder ganhar do Palmeiras, empatar com o Palmeiras 50% que podia entregar. Enfim, eu só entrei nesse mérito aí para falar dessa diferença que tem de profissionalismo do Palmeiras para os rivais, porque é muito grande, é gritante, né, Luan? Sim, sim. A gente vai pegar carona nesse assunto ainda, reagindo agora ao Ceni na coletiva do Bahia, né? Vamos lá. O Ceni, apesar de rival, eu gosto bastante das considerações dele, é um cara muito inteligente também que pensa o futebol, ele já sacou isso que a gente tá falando. Obviamente, né? Somos meros mortais, telespectadores que consomem futebol e modo de dizer. O cara já sabe disso faz tempo, mas ele faz questão de externar isso, né? Vamos ver. A tendência é que se a gente fizer tudo certo e trabalhar dessa mesma maneira, no futuro, vai conseguir brigar cada vez mais por um título. Tô falando ganhar títulos de Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, uma hora acontece. Se eu disser pra você que é do dia pra noite, não foi. Se você vê o Paris Saint-Germain, é uma história contra o Manchester City, é uma história. Agora, aqui é mais difícil. Aqui tem 2 times no momento que eles destoam dos demais, que é Flamengo e Palmeiras. E eles estão em todas as disputas, exceto Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Então, assim, para passar esses clubes, vai demorar um pouco mais de tempo. Mas para se colocar num patamar muito próximo a outros, eu acho que isso pode acontecer, sim, em breve. Agora, o problema é que para você ser campeão brasileiro, você tem que passar por Palmeiras e Flamengo. Para ser campeão da Copa do Brasil, Palmeiras e Flamengo. Para ser campeão da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. E essa é uma disputa que ainda não é saudável ainda para a gente, mas que pode ser com um futuro, espero eu, mais curto do que as pessoas imaginam. Viu só, Casão? Eu fico aqui defendendo, eu acho que Palmeiras e Flamengo estão atropelando todo mundo há 10 anos. Ah, não, mas o Botafogo, mais o Galo, mais a SAF. Sempre tem um ali, um intruso. Mas esses dois dominam. É mais ou menos o que o Rogério falou. O que você acha? Mas é isso mesmo. Depois que o Casão faz uns comentários bem pertinentes que vai linkar o que a gente estava conversando agora. Depois que o futebol brasileiro começou a ter investimentos diferentes, né, situações financeiras diferentes, acabou aquela coisa mais igual, né? O Palmeiras é mais organizado, menos dívidas, Flamengo paga as contas e tem dinheiro para pagar, tem dinheiro para comprar, lota o estádio, usa o dinheiro da renda. O Palmeiras, a Leila, o Paulo Nobre, a Leila, os últimos presidentes reorganizaram o Palmeiras, enquanto os outros, cara, agora o Bahia, concordo com o Rogério, o Bahia tá chegando nesse patamar, tá indo nessa estrada. Agora os outros, cara, vê aí a dívida de cada um. Vê organizar. Pega um exemplo Corinthians, nesse momento, administrativamente. Pega Santos.
os investimentos que o Santos, a loucura que o Santos está fazendo, né? E você vai, o Atlético mesmo tem uma dívida gigantesca, e você vai se espalhando aí pelos grandes clubes que sempre disputaram títulos, que dos anos 2000 para trás, quando começava o campeonato, tinha 5, 6 times em igualdade de condições, né? Hoje não estão mais. O Grêmio está na zona de rebaixamento, o Inter está pertinho, o Santos está na zona de rebaixamento, o Vasco está pertinho. Então, mudou, o cenário mudou. Você tem 2 times que pagam as contas, outros que estão começando a pagar, e a grande maioria que vai empurrando com a barriga. E aí a diferença maior é essa. Não é da qualidade técnica, é da possibilidade de comprar jogadores melhores e de pagar a conta. E de o jogador querer jogar naquele clube. Hoje, como os jogadores ganham muito bem, a grande maioria dos grandes jogadores, né, aqueles que são sempre procurados, eles ganham muito bem. Então eles podem escolher. Então, o que antigamente todo mundo sonhava, por exemplo, em jogar no Santos, em jogar no Corinthians, em jogar no Atlético Mineiro, hoje, se for disputar, se aparece Santos e Flamengo, os caras escolhem o Flamengo. Santos e Palmeiras, os caras escolhem o Palmeiras. Corinthians e Flamengo, Corinthians, e todos os outros, entendeu? Eu acho que o Bahia hoje é escolhido por jogadores. Aparece o Bahia, os caras não pensam 2 vezes. Isso é muito importante. É muito importante. Porque cai por terra toda a falácia de que o time, porque é grande, porque tem uma história consolidada no futebol, ele vai ter aí uma receptividade maior de receber jogadores tecnicamente melhores. E é uma falácia, tá? A gente até brinca. Ok, coloque o Mundial em campo, aí vê se alguém vem. Aí, não, fica um mês sem receber salário, certo? Mas a gente tem Mundial. Você acha que vai dar certo, Alan? Eu acho que não, né? Eu acho que não vai dar certo, né? Gente, futebol é dinheiro, é business. Não tem outra coisa, gente, tá? Claro que o jogador, quando você vai repatriar ele vai querer ir para um clube com uma estrutura minimamente boa. E não é só a estrutura também, né? Porque os vazamentos que a gente vê de escândalos, né? Vídeo Corinthians aí, conforme o Alan falou, de páginas policiais, recentemente o Augusto de Melo aí também. Cara, quem que vai querer ir para um time desse? O Corinthians só tem uma sobrevida nesse sentido ainda, porque é um clube de massa, tá? É um clube de massa. Então destoa nesse sentido. Mas, felizmente pra gente e infelizmente pra ele, a conta vai chegar, né? Parafraseando o André Santos, né? Que ele falou há 5 anos, né? Que a conta ia chegar pra gente, né? Pro Palmeiras, né? Mas pelo jeito a coisa tá indo pro lado deles ainda, né? A conta tá chegando, não para de chegar a conta, né? Isso que eu quero dizer. É a conta de títulos, né? Que a gente tá fazendo. Só se for título, gente. Desculpa. Entendeu? Então, sim, o jogador, minimamente, aí, principalmente quando se repatria jogadores, eles não querem saber se o São Paulo tem 3 Mundial, se o Corinthians tem isso e aquilo, se o Santos tem isso e aquilo. Gente, é pagar, tá? É pagar. Se não tiver estrutura, não joga. E ponto final. Entendeu? Então, essa é a parte aí, né? Eu peguei até o metade do vídeo que o Casagrande falou aí, que é muito importante, linka diretamente com a espanholização que a gente está falando. E quando eu uso o termo espanholização, né, é importante a gente mensurar as eras vencedoras de cada equipe, né? A gente estava conversando nela. Vamos lembrar aí, anos 90 era bem misto, né? Quando o futebol não era amador, é claro, o futebol, né? Mas ele era menos profissional do que nos dias de hoje, né? Então a gente tinha uns 5 clubes, né? Palmeiras, Corinthians, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, né? Que tava sempre ali, né? No começo dos 90 foi o São Paulo. Começo de 2000, Corinthians e Santos brigando. Aí de 5 até aí, 9, Internacional e São Paulo. Depois veio o Corinthians de novo retomando a ponta aí, que durou até 17, né? Que enxugou o bagaço da laranja até onde dava, junto com o Atlético, Cruzeiro, em algumas Copas do Brasil ali. De lá pra cá não houve nenhuma outra era, nesses 10 anos de Palmeiras e também Flamengo, tão duradoura, né? É daí que nasceu, né? Esse termo espanholização, né? Pela mídia aí tradicional, né? E basicamente é isso, cara. Sim, é o que eu disse, né? O Palmeiras e o Flamengo sacaram, né? Lá atrás, depois de 2010, 2011, um pouco depois, 2013, que era se necessário sofrer, era necessário enxugar, ia sofrer 3, 4, até 5 temporadas para poder se reestruturar, né? E foi o que aconteceu. E o Casagrande falou uma coisa ali, né, em relação à preferência de atletas, quando você tem Santos e Corinthians, quando você tem Corinthians e Palmeiras, enfim. Hoje não é só, viu, Palmeiras e Flamengo. Nós temos aí no segundo escalão times super estruturados. O Mirassol é um time estruturado, tá? E está na frente do Santos, no brasileiro. E provavelmente vai terminar na frente. O Bahia é um time de segundo escalão
que pode chegar lá acima, como o Rogério estava dizendo, mas por enquanto não. Que é muito mais estruturado hoje que Corinthians, que São Paulo, que Santos, tá? Então, o problema para esses times, né, grandes que outrora ganharam, né, tudo, e que não estão conseguindo ganhar agora por essa dominância de Flamengo e Palmeiras, é que tem outras equipes aí de medianas para pequenas, né, ditas pequenas, que em estruturação estão passando eles também. Tá na frente desses caras aí. Então a coisa é muito grave. Eu acredito que se eles não acordarem o quanto antes, é aquela velha história, a vaca vai pro brejo. Sim, sim. A vaca vai pro brejo. É um bordão que bem usado aí pra esse contexto aí, eu diria, né? Que, cara, não adianta, né? Se você continuar nessa entoada, você não vai colher resultados a longo prazo, e é isso. Tem que aprender a sofrer, tem que aprender a perceber que vai ter temporadas de vacas magras, sim, né? Para que no futuro você possa aí ter alguma coisa do tipo. E uma vez que você chega nesse futuro, depois de passar por esse período, aí você precisa ir refrigerando, mas basicamente a pior época, né? Você já consegue superar, né? É exatamente o que o Palmeiras fez, né? Só a gente sabe como a gente sofreu pra caramba, né? Nesses antes de 2015 aí, gente, o Palmeiras quase caiu pela terceira vez em 2014. Né? Muito fruto disso aí, né? De pensar o futebol dessa maneira coletiva e sustentável. Eu diria que a palavra-chave é sustentabilidade, né? Por mais que seja meio piegas, sim, a palavra-chave é sustentabilidade desportiva nesse caso aí, né? Bom, é isso aí, pessoal. O Alan vai finalizar aí, desculpa, Alan. Rapidinho, desculpa, só para finalizar, para recordar do momento da virada aí do Palmeiras. O Palmeiras vinha de um período, se eu não estiver enganado, ali de 2000, depois de 2009, 2010, onde muitos jogadores pertenciam à Traffic. Você lembra, Luan, daquela Traffic? Lembro. Que era a velha maneira de se fazer futebol, né? Que até hoje a gente tem, né, essa questão ainda de em alguns clubes onde jogadores não pertenciam ao clube em si, mas sim a uma empresa, enfim, a empresários, né? E o que acontecia, né? Um belo dia o cara resolvia que ele não queria mais 2, 3 atletas e o cara ele não queria mais aquele clube, e o cara tirava os caras fora, desfalcava o time, baixava o nível técnico do time lá embaixo, e o time se virava. Ficava com dívida, perdia a questão técnica. Né? O que aconteceu? O Palmeiras, depois dessa Tráfico, o que eu percebi foi isso. Né? Passou por esse período pesado de ser rebaixado em 2012. Um time que subiu jogou a Série B em 2013, foi bem, subiu, mas horrível em 2014, não contratou jogadores badalados, não contratou jogadores bons. Por quê? Porque não tinha saúde financeira para isso, resolveu sofrer todos esses anos, quase caiu de novo em 14, e aí em 15, né, a gente fala do Paulo Nobre, que lógico, teve a contribuição onde ele tirou dinheiro do bolso dele para o Palmeiras, só que o Palmeiras já vinha começando a sofrer uma reestruturação. Se você lembrar, se você pensar lá nesse passado de 2013, 2014, você vai lembrar que o Palmeiras vinha já começando a fazer essa reestruturação. Não montava bons times, porque não tinha dinheiro. Né? Em 2015, claro, né? Aí foi o boom do Palmeiras, né? Onde começou a fazer bons times de novo, onde começou a pagar as dívidas. E daí para frente é a história que a gente está vivendo aí até hoje. Mas é isso, só para finalizar. Basicamente, é um complemento muito importante que você trouxe aí, né? Em detalhes, ricos detalhes aí em relação à era da Traffic, né? E é isso aí. Bom, pessoal, comenta o que vocês acham. Não esqueça, ajuda nós aí. Dá um curtir, dá um like aí, inscreva-se no canal para receber novos vídeos aí que a gente eventualmente trazer para vocês. Ok? Vejo vocês até mais. E não esqueça, obviamente, avante palestra. Até mais.